pessoal da Torcida Tricolor, estamos começando o tradicional Contextualizando para falar da importância da rodagem de elenco no começo da temporada. A gente vai falar desse assunto, que é um assunto muito polêmico, que as pessoas normalmente acham uma boa ideia quando está no fim da temporada e quando está no começo o pessoal muda o discurso. Enfim, este vídeo, antes de a gente falar de tudo isso, vamos lembrar que esse vídeo é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que OneFootball, o melhor aplicativo para acompanhar tudo o que acontece no futebol. E legal do OneFootball é que ele tem também notícias. Você pode ver inclusive gols, lances, jogadas. Aliás, que golaço, hein? Que golaço aqui. Não sei se vai repetir o gol, mas um golaço de falta. E eu acho que... Aqui, ó. Que golaço, hein? é um gol do Juninho. Juninho, pernambucano pelo Lyon. Que golaço. Enfim, tudo isso vocês conseguem acompanhar no OneFootball e mais artilharia, enfim, tabela, os principais campeonatos, seguir times. Para conseguir tudo isso, que é gratuito para iOS e para Android, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Então, hoje a gente vai falar da importância da rodagem de elenco, coisa que a gente vem falando há alguns anos, não é de agora. Todo fim de temporada a gente fala, São Paulo precisa começar mais com a molecada, ou pelo menos com um time mesclado, principalmente assim, rodar o elenco nas primeiras partidas do campeonato para chegar em algum lugar. O São Paulo não faz isso e normalmente quando chega na fase aguda dos principais campeonatos, ou quando está só disputando o Paulista, tem alguma peça que acabou se machucando, se lesionando, que não está inteira. E aí as pessoas argumentam, principalmente no começo do campeonato, não, tem que colocar os jogadores, porque tem que dar ritmo, tem que não sei o quê, porque, eu vi vários hoje no Twitter, não, então eu vou mandar meu currículo para lá, bando de vagabundos. Veja, nós não estamos falando para dar folga, nós estamos falando para rodar o elenco, para que as principais peças, principalmente os veteranos e os recém-recuperados de lesão, casos aí do Pablo, casos do Hernanes e também do Pato, do Everton, que eles possam ter treinamentos físicos e táticos, porque o esquema do Fernando Diniz, ele exige muita disciplina tática para funcionar. A gente tem problemas na recomposição. E aí, uma coisa que a galera fala, não, mas os times não poupam, o Flamengo não poupou. E o pessoal fala isso porque o Jorge Jesus não estava poupando no meio da temporada. E a gente não está falando para não poupar ou poupar no meio da temporada. No começo da temporada o Flamengo poupou. E o que aconteceu? Foi campeão. O Corinthians, o principal rival, poupou também. E o que aconteceu? Vamos trocar o verbo poupar por rodar. Por rodar, porque assim fica mais claro. Até porque você pode estar querendo achar o seu elenco, um jogo ou outro você vai sim tirar o seu principal jogador. Então isso tudo acontece. Eu anotei aqui, para a gente poder fazer esse vídeo com mais clareza, algumas situações, ou alguns comentários, ou alguns argumentos gerais sobre essa questão da rodagem, de que não tem que rodar, não tem que rodar. O primeiro deles que eu anotei aqui, que eu anotei numa ordem completamente aleatória, foi que o Jorge Jesus não poupou no Flamengo, mostrou que não precisa poupar. O Jorge Jesus, como você falou, ele não poupou na segunda metade do campeonato. Na segunda metade do ano, na verdade, né? Na segunda metade da temporada. E vale lembrar que nesta mesma segunda metade da temporada, o Flamengo e todos os times do Campeonato Brasileiro tiveram 30 dias de parada devido à Copa América. Isso, por si só, inclusive, é maior do que todo o período de pré-temporada que as equipes têm. Então, não é que você jogou direto, jogou o ano inteiro, quarto e domingo, pegou jogos completamente sem importância e colocou o time mesmo assim, vamos pra cima. Não. A preparação lá atrás foi diferente. Quando o Flamengo estava em pré-temporada, acho que, se não me engano, o segundo jogo ou terceiro do Flamengo na temporada, o Flamengo poupou diversos jogadores e utilizou para promover jogadores recém-contratados. Inclusive no clássico, no primeiro clássico deles, né? Um dos clássicos contra o Vasco, que aí era antes do jogo em La Paz, altitude, a mesma altitude que o São Paulo enfrentará daqui a pouco. Clássico com um time completamente remendado, sem dar a menor importância. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo praticamente não jogou com o Abel Braga no Campeonato Brasileiro, com um time à vera mesmo. Os 7, se não me engano, foram 7 ou 6 jogos do Campeonato Brasileiro com o Abel. Muitos deles, metade deles, ou boa parte deles, acho que foram 8 ou 9 jogos, enfim, com o Abel Braga. 9 jogos. Desses 9, 4, se não me engano, foram com times alternativos. Então, assim,
sim, poupou. Quando não poupou? Quando teve tempo de pausa após a Copa América. E aí você, de novo, teve todo um trabalho de preparação física. O Jorge Jesus chegou no meio dessa pausa, pôde fazer um trabalho tático que funcionou ali como uma mini pré-temporada para ele. Então esse é o primeiro ponto. E lembrando, o Flamengo foi campeão regional. Aí vamos falar, mas o Campeonato Carioca é muito fraco. O Paulista também. Tanto é assim que o São Paulo, nas maiores crises, sempre chega na fase aguda do campeonato. Formato, pegar o formato de agora, se não me engano, foi em 2013 ou 2014 que ele foi instaurado. Nesse período todo, dos 4 grandes, em todo ano aí, digamos que 4 oportunidades de um grande ficar fora, porque eles sempre ficam em grupos diferentes. Apenas um clube, uma vez, não se classificou para a fase mata-mata, que foi o Corinthians em 2014. De resto, os grandes sempre estiveram na fase de classificação. E assim, só se a gente admitir que os grandes nunca tiveram problemas nesses 7 anos, eles nunca tiveram problemas no começo da temporada, sempre se classificaram. Muitos assim, tiveram problemas e se classificaram. E assim, só lembrar, o rival rodou o elenco no Campeonato Paulista, já usando a palavra nova, rodou o elenco no Campeonato Paulista e foi campeão. O São Paulo não rodou o elenco no Campeonato Paulista e o que aconteceu? Perdeu o Hernanes para o jogo da pré-Libertadores, não estava o Hernanes também disponível no Campeonato Paulista na fase aguda, não estava, a gente acabou jogando com o Jusilei numa final, a gente não tinha o Hernanes, e o Hernanes até falou isso, o Hernanes que é um cara, falou, olha, comprometeu meu ano inteiro. Então aquele investimento falou esse ano, na primeira zona mista, na primeira, né? Na primeira zona mista, no jogo contra o Água Santa. Ele falou, isso comprometeu meu ano inteiro. Então, ou seja, o São Paulo faz um investimento alto num jogador, né? Isso também vale para o Pato, que também não chegou. O Carlinhos Neves falou, esses jogadores que chegaram da China precisam de uma preparação especial. O que o Cuca fez? Colocou para jogar. Por sorte, o Tietchan não teve nenhum problema, porque tem alguns jogadores que estão acima da média na questão física, como era o caso do Cafu, eles estão fora. Mas o Tietchan podia ter se arrebentado, por quê? Porque jogou praticamente 10 jogos, quase 10 jogos. Vale lembrar que ele começou muito bem e ao longo, praticamente não, ele jogou 10 jogos seguidos, e ao longo desses 10 jogos, foram 10 ou 11 jogos seguidos que ele jogou, acho que foram 10, o futebol dele foi caindo aos poucos, ele estreou muito bem, manteve um nível de atuação muito bom, e quando chegou na parte final, pré-Copa América ali, o futebol dele já tinha caído bastante. A mesma coisa o Pato, chegou da China, precisava de uma preparação diferente, não teve, isso pode ter comprometido o futebol dele também. O Hernanes, eu estou falando de investimentos altos que o clube fez e não conseguiu aproveitar por incompetência. E o pior, a gente falou no ano passado isso, e no fim, todo mundo nos comentários, os principais comentários dos vídeos e nas redes sociais, não, tem que fazer isso mesmo, tem que colocar molecada, tava todo mundo empolgado com aquela goleada, e aí quando começa o ano, né, o Elinho fez 2 jogos ruins, não, já não presta, não, tem que colocar os titulares, não, o Fernando Diniz tá certo até alguém se machucar, como já aconteceu com o próprio Elinho. O Pato, no jogo de quarta-feira, ele teve cãibra, e foi depois que ele teve cãibra que o Fernando Diniz resolveu mexer. Quer dizer, não basta colocar ainda os titulares, vamos rodar pouquíssimo jogo, com todo o desgaste de viagem e tal. Então o que a gente está falando aqui não é chutômetro, a gente está antecipando porque é ciência, né? E aí tem tudo isso. Aí você pega tudo isso e fala, mas tem que ter o entrosamento, porque o entrosamento, aí eu vou emendar 2 tópicos aqui em um só, na questão do entrosamento. O entrosamento ele é uma parte 2, porque se você tiver um time que não está devidamente condicionado fisicamente, um time que não está preparado depois de voltar das férias, não adianta voltar para jogar, não é aleatório. Você no mínimo tem que estar com os caras preparados para quê? Para aí sim você ter o entrosamento adequado, você aplicar as ideias do treinador. Por exemplo, no jogo contra a Ferroviária agora, o Pablo teve que fazer muito a função de retornar para marcar, porque muitas vezes o Pato era o jogador que ficava mais solto. No fim do jogo o cara estava pregado, ele ficava ali meio que sombreando só os adversários, enquanto a Ferroviária pressionava o São Paulo. Aliás, o São Paulo teve que se acuar novamente, como aconteceu contra o Palmeiras. Palmeiras que trocou, se não me engano, 3 ou 4 peças nesses 3 jogos. O São Paulo se acuou de novo e não conseguia nem sequer puxar contra-ataques. Enfim, e aí a gente puxa, além desse, a gente quer dar o segundo passo, né, que é o entrosamento, sem ter o básico, que é o jogador preparado fisicamente para executar as ideias e o entrosamento em si. Quer dizer, o cara não tem perna para isso e não teve treinamento tático para saber como que ele tem que se comportar em campo. E aí a gente entra no próprio histórico, para pegar um exemplo do nosso treinador, do Fernando Diniz. Qual o melhor momento
de um trabalho dele por um clube de Série A foi quando ele ficou lá 3 meses com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense jogou todo o campeonato paranaense com o time sub-23, inclusive o Thiago Nunes, que hoje é técnico do rival, foi o treinador, e enquanto o Diniz ficou apenas dando treinamentos, fazendo preparação física. Quando o Atlético começou a jogar, foi o momento em que o Atlético sobrou em cima de todos os outros rivais. Sobrou em competições internacionais, sobrou em Copa do Brasil, foi o primeiro momento do Atlético ali na Sul-Americana. Na Copa do Brasil eliminou o São Paulo, e a gente no vídeo de jogo, se pegar nosso vídeo de jogo, São Paulo e Atlético Paranaense 2-2 no Morumbi 2018, a gente cita a diferença abissal física vista nas duas equipes. Mas era gritante, o jogo está terminando e o Atlético Paranaense está tranquilo e o Arboleda estar ao lado do Sidão com a mão no joelho e cabeça baixa. Era nesse nível de diferença. Não, o cara estava assim morto. A gente falou isso no vídeo e falou, inclusive em 2018, olha, o que é o erro de planejamento e o quanto isso custa. Então assim, gente, a gente está se baseando em coisas que vem acontecendo e nós estamos falando que a diretoria do São Paulo vem errando o planejamento anos a fio. Por que a gente está falando da diretoria do São Paulo? O Dorival tentou colocar na cabeça do São Paulo que o Campeonato Paulista é para isso. Não é só rodar o elenco, não é só para poupar jogadores, acondicionamento físico e tático. É também para descobrir quais são os talentos que você vai poder contar no resto do ano. Então, por exemplo, o Elinho foi fazer a estreia num jogo contra o Flamengo. Esse tipo de absurdo, você colocar um garoto... O Antony fez contra o Grêmio. O Antony contra o Grêmio. Não faz o menor sentido você colocar a estreia de um garoto no profissional, um garoto que está em formação, contra uma equipe muito forte, sem ter tido nenhum tipo de experiência. Onde é para ele pegar essa experiência? No Campeonato Paulista. Então, assim, pelo menos rodar o elenco, mesclar os talentos. Para quê? Para a gente poder acertar um ano. Nesses últimos 10, foi tudo que a gente errou. E o que é pior, o São Paulo não aprende. Não aprende. Então, fica aquela coisa, e o que o Lugano costuma falar e que as pessoas não fazem, tomar medidas impopulares. O Dorival perdeu um jogo, a galera pressionou ele para colocar jogadores na época, né? Não, tem que colocar a equipe titular. Perdeu com uma equipe B de garotos. De garotos, porque os garotos principais estavam jogando. E aí ele foi obrigado praticamente a colocar na segunda partida o Cueva, que não tinha tido pré-temporada nenhuma, o Diego Souza, e foi patético. O Diego Souza estava com 230 quilos. O cara não tinha condição de... Então, o Cueva sem a menor condição de dar um passe. E aí entra mais um tópico que eu anotei. Parte tática e técnica. Não adianta você botar para jogar, para tentar ter entrosamento de jogo, se você não teve um trabalho básico disso. Se os jogadores ficaram 30 dias lá sem fazer nenhum trabalho técnico com bola e aí volta direto para um alto rendimento, o cara tá completamente fora de forma. O cara para jogar aqui, para jogar contra eu e você, ele beleza. Ele tá lá, ele tá pronto lá. Para jogar o campeonato de alto rendimento, um esporte 90 minutos, sério, tendo que executar ideias em campo, o cara não está preparado. E aí a gente cita Cueva, cita outros jogadores que nunca tiveram problemas técnicos, fazem partidas quase que ridículas. E assim, pior. Porque o time não consegue se recuperar, o time não voltou tecnicamente, o time não teve tempo de treinar taticamente, então fica só o fato do time tentar, com pouquíssimos treinos, recuperar jogador. E aí você vai, por exemplo, um jogo contra a Ferroviária, você tem a ida para Araraquara, aí você joga no dia seguinte, aí você depois tem, supondo que o São Paulo só tivesse um jogo em Araraquara, que acabou só tendo que espaçar esse tempo, mas aconteceu. Voltou de Araraquara, isso tudo é período de treinamento, período tático, período técnico, período físico, tudo que você perde, tudo. E a gente cita de novo, o Diniz, quando ficou apenas com treinamentos com o Atlético Paranaense, foi o melhor momento dele dirigindo um time de Série A. O melhor momento dele. Então, assim, e é isso, no mínimo faz diferença. Por que a gente cobra treinamento? Porque treinamento, o campo ele é a consequência. Não é assim, bota pra jogar, é treino. O jogo é treino. Não, gente, o jogo é jogo. O treino você ensaia ideias, o treino você consegue dosar o tempo, o treino você dosa a intensidade daquilo, você foca em alguma coisa que você precisa corrigir. O jogo não, o jogo é um combate 90 minutos intenso. Você não tem que dosar o juiz? Para aí que é pré-temporada. Não tem isso. E assim, a gente perdeu o Ganso numa Libertadores. A gente perdeu o Cueva numa Libertadores. Aliás, que a gente perdeu o Ganso, não foi só o Ganso, mas que no ataque a gente jogou. Foi o Kelvin. O Kelvin.
Mas o Cueva não teve um que ele se contundiu, mas não foi Libertadores. Foi Copa do Brasil. Copa do Brasil. E fase aguda de Campeonato Paulista. Então, o Cueva a gente perdeu quando estava jogando bola, o Kelvin a gente perdeu, teve que improvisar ataque, a gente perdeu o Ganso, por quê? A gente foi pra semifinal de Libertadores com o Ítalo e o Wesley, né? E aí, eu acho que os dois últimos tópicos, pelo menos da minha parte, que eu acho que é 3, na verdade, um é muito simples. O cara ganha salário alto, ele não deixa de precisar de preparação física por causa disso. Esse eu acho que é o tópico mais simples de todos. O fato dele ganhar um salário estratosférico não faz ele precisar menos de preparação física. No Flamengo, os caras ganham, alguns jogadores ganham tanto quanto ou ainda mais e eles rodam o elenco. E aí entra a segunda coisa. Então não tem que jogar nunca? Não. É só a gente entender a diferença entre agosto e janeiro, por exemplo. Porque agosto, tô pegando um mês aleatório já de meio de temporada. Então, se em agosto São Paulo tiver que jogar quarta e domingo, não dá? Dá. Lógico que dá. Inclusive no ano passado, eu cheguei até a conversar com eu não lembro com que pessoa que era no Twitter, porque o São Paulo teve uma sequência de jogos quando foi enfrentar o Atlético Paranaense no jogo atrasado no meio de semana, e no fim de semana não fez novamente uma boa partida. O São Paulo naquela sequência não fez nenhuma boa partida, quase. E aí no fim de semana a gente foi jogar de novo e alguém falou, mas tem que ver que jogou no meio de semana. Eu falei, gente, os caras podem jogar no meio de semana. Acabamos de ter a pausa da Copa América, que serviu para o time se reentrosar, o time no meio da temporada fazer ajustes, porque você não está voltando de férias. O cara não ficou 30 dias fora. O São Paulo deu acho que 9 dias ou 10 dias de folga. É uma situação completamente diferente. Em agosto, se você precisar jogar quarta, domingo, quarta de novo, tiver alguma sequência, 2 semanas, 3 semanas, tendo que jogar toda hora, como o Flamengo fez, o Flamengo de Jorge Jesus fez ano passado, dá para fazer. Só que para isso tem que ter a preparação física adequada no começo da temporada. Que é quando você prepara o time fisicamente para que essas situações sejam possíveis. Porque não é normal, com 14 dias, você está jogando quarta, domingo, clássico, Araraquara 250 graus. Não é normal. A preparação vem daí. É diferente você estar só dosando a sua preparação jogo após jogo, a recuperação de um jogo para o outro, do que você fazer uma preparação do zero de você sair das férias. Não, e é exatamente isso que a gente reclama há 10 anos. Nossa, a preparação física do São Paulo é uma porcaria. Por quê? Porque começa errado. Se você começa errado, a chance de todo o trabalho ser comprometido, porque a gente nesses 10 anos teve diversos técnicos e diversos preparadores físicos diferentes e o resultado foi sempre o mesmo. Recorde de lesão, jogador que fica fora de jogo importante. E o que o São Paulo faz de errado nesse tempo todo? Não poupa ninguém porque o time está desesperado por título, então todo mundo acha que se colocar os jogadores titulares desde o começo, vai ter mais chance no Campeonato Paulista. É exatamente o oposto. Ao fazer isso, o São Paulo acaba se prejudicando quando chega na fase aguda do Campeonato Paulista. Já está com o nego estourado, já está com o nego que não está conseguindo render, enquanto nós temos os nossos rivais fazendo uma preparação adequada. Então o que a gente está falando aqui, gente, e aliás é muito importante até, porque tem uma coisa da rede social que todo mundo fala o tempo todo. Então tem muitos torcedores com ideias plurais, né? Muita gente pensando diferente. E o que acaba acontecendo? Você vê muita reclamação, porque a fase de São Paulo não é boa, e aí um fenômeno que acontece você pegar os comentários gerais e imputar numa pessoa que nunca falou aquilo. Isso acontece muito com a gente. Então, por exemplo, se joga com os titulares, vocês reclamam, se joga com os reservas, vocês reclamam. Não, primeiro, a gente não está reclamando. A gente está colocando argumentos e apontando por que o São Paulo está errando. Não é uma reclamação, porque a gente não tem poder para o clube, a gente não está chegando para São Paulo, aí São Paulo. A gente está apontando erros e está explicando e argumentando para ver se há uma possibilidade de São Paulo rever essa política. E segundo o contexto de cada coisa. Sim. Né? O contexto específico agora de pré-temporada. De novo, citando a preparação em janeiro. Sim. Janeiro. Então, e aí o que acontece? A gente explica essas coisas e às vezes o cara fala, mas vocês reclamam de tudo. Não, a gente não reclama de tudo. Do que a gente reclama está aqui registrado no canal e a gente consegue debater. E às vezes até a gente vai ler comentários ou ver alguma coisa que a gente vai pensar no aspecto que não tinha pensado. Mas o que eu estou dizendo aqui é, não coloquem palavras na boca de um torcedor. Por exemplo, torcedor lá que sempre elogia o jogador X. Rola muita incoerência em torcedor, porque torcedor vai com a paixão. Não argumenta. Às vezes até jornalistas muito gabaritados e muito competentes, e aí eu vou citar o Mauro César, às vezes o clubismo acaba em alguns momentos pegando ali, né, na análise assim do Flamengo, né, tem alguns exemplos. Isso acontece, todos nós estamos sujeitos. Por isso que é importante ter os comentários e a galera apontar. Mas tudo que a gente faz é com o maior cuidado para manter uma linha de coerência.
tá? A gente está falando há 10 anos. É importante rodar o elenco, não é porque jogador é vagabundo, é justamente pra gente não achar que o jogador é vagabundo quando não é. Não é premiação de, os caras não tá premiando. Não. É o contexto específico de pré-temporada. Mas no meu trabalho eu tenho que trabalhar todo dia. Eles também estão trabalhando todo dia. Quando a gente fala que tem que rodar o elenco, nós não estamos falando pro cara ficar na casa dele jogando videogame. Não, a gente tá falando pro cara ir treinar. Pro cara ir treinar pra ele preparar melhor a parte física dele, pra ele preparar melhor a parte tática, para o treinador ter ideias. O jogo custa bastante, principalmente no começo. E a gente está falando para rodar, é contra um Água Santa, com todo respeito, é contra uma Ferroviária, é contra um Santo André, é contra esses times que o São Paulo deveria rodar e procurar jovens talentos, lançar jovens talentos. Pra gente, numa fase aguda de Libertadores, perder um jogador importante, tal jogador consegue fazer uma função parecida. Ou a gente consegue adaptar o time aqui porque a gente testou. Não é para testar um moleque. O Atlético Paranaense, nos últimos anos, usando só o Paranaense para o time sub-23, descobriu diversos jogadores que foram fundamentais nos títulos que eles ganharam nos últimos 2 anos. Utilizando jogadores que estavam lá esquecidos, encostados, com que não teriam oportunidades se o Atlético Paranaense fosse jogar com tudo para cima do PSTU lá, que o São Paulo... Não, PSTU é o partido, né? PSTC, que o São Paulo enfrentou. Na época fizeram a piada, né? Se tivesse jogado com força máxima contra esses caras, botou um time alternativo, descobriu ótimos talentos, botaram para o time titular. Hoje um deles está para ser vendido, ou já foi, que é o Bruno Guimarães, jogador cotado em seleção brasileira, foi descoberto assim, surgiu assim. E o último argumento aqui da lista mas na Europa não fazem, na Europa jogam todo o jogo. Essa é uma mentira, assim, gigantesca. A gente pega na Inglaterra eles têm a tradição deles lá, que é o Boxing Day. Todo mundo reclama daquilo. Aquilo já que é um período muito específico. São 10 dias ali que eles jogam um dia depois do Natal, aí jogam 3 dias depois, aí jogam no Ano Novo, jogam no dia 1º, jogam no dia 3. E todo mundo reclama daquilo. É uma vez no ano só. Uma vez no ano. E lá eles têm, na Inglaterra, por exemplo, eles têm 2 Copas. As 2 Copas é time alternativo e acabou. É time de garoto, é moleque de 17 anos jogando. E beleza, e vai poupar e acabou. É aquele jogo que você vê assim, Messi sai do banco e salva o Barcelona e empata o jogo. O que o Messi estava fazendo no banco? Tava rodando o elenco. Às vezes nem isso. E aí fazendo paralelo, às vezes, de um nível técnico muito baixo, como é o Campeonato Paulista, ou estadual, de uma maneira geral, a primeira fase de estadual, que, pelo amor de Deus, grandes, de novo, muito difícil não classificar, e que não vale um esforço enorme para você comprometer uma preparação física. Mas lá vai ver se o Messi é poupado. Vai ver se o Messi jogou, eu tô falando, vai ver se o Messi jogou Barcelona e Ibiza. Teve agora, recentemente. Procura o Messi no campo, não tava. Barcelona já classificado na Champions League. Vai enfrentar a Inter de Milão na Itália. Messi não vai jogar. E não é porque o Messi é estrela, porque você vai preservar tem um alto salário Messi, hein? Aparentemente tem um alto salário Messi. Então, alguém perguntou se ele quer jogar no São Paulo? Não, ninguém. Infelizmente esse presidente... Essa pergunta. Então assim, gente... Mas então, só para complementar. Então assim, lá também se faz muito isso. Lá tem todo o conceito e principalmente vai ver quanto tempo depois de se reapresentar das férias o Messi vai fazer o primeiro jogo dele na temporada. Sim. Vai ver se é 13 dias depois. Não é. Ele não vai sair das férias 13 dias depois, ele não está em campo. Pega esse Liverpool, fenômeno Liverpool, né, que o Flamengo comemorou por jogar de igual para igual. Vai ver se os caras não fizeram essa rodagem de elenco. Fazem. Isso é uma coisa comum. É começo de temporada. Teve o Liverpool e Arsenal, acho que o jogo foi 5-5, se não me engano, o Liverpool ganhou nos pênaltis. É só ver os jogadores que estavam em campo. O Liverpool e Arsenal pela Copa, eu não lembro se foi a Copa da Liga ou a Copa da Inglaterra. Não tinha ninguém em campo, não tinha Mané, não tinha Salah, não tinha Firmino, não tinha nada disso. Era garoto mesmo, molecada, jogadores secundários ali jogando, reservas muitas vezes garotos estreando. No Manchester United teve um moleque até que jogou a Champions League, né? Também dessa leva de garotos que são descobertos em competições menores. O moleque fez o gol pela Liga dos Campeões e no dia seguinte ele vai fazer uma prova na escola. Então assim, são jogadores são esses jogadores que ganham oportunidades de rodagem de elenco. E que às vezes ganham o campeonato. Então gente, o que a gente está defendendo aqui é uma coisa que tudo quanto a equipe faz,
e que o São Paulo, que não ganha títulos importantes há 10 anos, teve a Copa Sul-Americana, que é um título importante, mas eu digo, não ganha um brasileiro desde 2008, o São Paulo deveria começar a pensar em fazer. Por quê? Porque os principais rivais aqui no Brasil estão fazendo, os principais times da Europa estão fazendo, e só o São Paulo não está. E sabe quem foi o recordista de lesões no ano passado, né? Por que será? Por que será? Por que será que o único time que não poupa é o time recordista de lesão? Será que tem alguma relação aí? E tem um último argumento que a galera falou, nunca vi um especialista falar que precisa rodar e tal. Eu não consigo imaginar que especialistas são esses, porque todos os especialistas falam o contrário. E é só a gente pegar o Carlinhos Neves mesmo. Pegar recentemente o Carlinhos Neves falando que jogadores que não estavam preparados fisicamente, depois de ficar muito tempo sem jogar, deveriam começar com uma dosagem. Isso que, quando o Pato, por exemplo, foi contratado, ele não podia jogar o Campeonato Paulista, ele teve todo um período a mais, enquanto o São Paulo disputava quarta de final, semifinal e final de Campeonato Paulista, ele ficava treinando à parte. Ou seja, ele teve uma mini pré-temporada que não foi suficiente. Então, não foi suficiente porque ele estava na China, num outro ritmo, jogador que chega de fora precisa de uma preparação, é tudo que o São Paulo não está fazendo. Por quê? Porque o São Paulo é incompetente. Então, assim, o que a gente está defendendo aqui é que o São Paulo pense como um time grande, se comporte como um time grande, se administre como um time grande e faça o que os times grandes fazem, que vem dando certo para eles, para ver se começa a dar certo com a gente também. O ano passado, no último vídeo, a gente falou, se o São Paulo começar com os titulares no jogo contra o Água Santa, né, a gente não citou que era o Água Santa, mas no começo do Campeonato Paulista, vai ser um erro. Então a gente está sustentando. Foi um erro, tomara que esse erro não custe, tomara que o São Paulo consiga colocar na cabeça que vale a pena rodar sim, precisa preservar e que consiga encontrar o seu caminho esse ano. É isso? É isso. Então, só para finalizar, eu queria mandar um abraço pro aqui eu vou tentar acertar o sobrenome dele, ou é Had ou Had, eu tô tentando acertar, acho que é libanês, se não me engano. Mandar um abraço também pro Denner Pereira Rodrigues dos Santos e pro Danilo Davo Fernandes, por enquanto são os nossos 3 membros 05. Olha, um para cada cor do São Paulo. Exato. Uma estreia legal, né? Uma das vantagens oferecidas nesse plano são citações, abraços especiais nos vídeos, então um abraço aos 3 e um abraço também a todos os nossos... Pode ser 3 abraços para ficar um para cada um? Sim, então, um abraço individual aos 3 e um abraço também a todos os membros que nesse começo ajudaram a gente, 92, 93, enfim, para quem quiser saber mais, tem um vídeo fixado no canal. Acho que é isso, né? É isso. Então tá bom, galera. Por favor, compartilhe esse vídeo. Aliás, curtam o vídeo para que a gente tenha mais relevância aqui no canal, para a gente continuar discutindo. Queremos saber o que vocês acham, qual a opinião de vocês, quais são os argumentos. Coloquem aí, porque a gente lê, a gente vai lendo aí os comentários, até para a gente poder produzir os vídeos. E a gente faz isso como um debate. A gente coloca nossos argumentos, a gente quer escutar todo mundo e compartilhem o vídeo, justamente para que esta mensagem chegue para mais pessoas e quem sabe o São Paulo se reinvente aí para os próximos anos. Esse a gente vai torcer. Tá bom? Um abração para todo mundo e vamos São Paulo!